Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui sou eu, Alexandre Dantas, sou treinador, consultor da Powerful Minds. E nesse momento aqui vim trazer aqui para vocês algumas das nossas lives, né? O pessoal já está chegando aí, todo mundo bacana, sejam muito bem-vindos. A gente está fazendo aqui uma sessão de algumas lives da Powerful Minds, onde a gente vai trabalhar alguns assuntos pertinentes, relativos ao universo das vendas. Tá? Então a gente vai falar aqui bastante sobre vendas, a gente vai comentar sobre vendas, a gente vai bater um papinho aqui sobre alguns assuntos que importam a todos nós, a todos aqueles que estão ligados diretamente com as vendas. Então, antes até da gente começar a nossa apresentação, né, fazer para vocês aqui a apresentação da Powerful Minds. Então, a Powerful Minds é um grupo, né, de consultores, é um grupo de instrutores, de profissionais do mercado que já vem aí há algum tempo, né, com larga experiência, larga bagagem, tanto na área de gestão, quanto na área de treinamento, na área de consultoria, onde a gente hoje vem buscando o que? A gente vem buscando trabalhar todo um processo de treinamento, todo um processo de desenvolvimento, né, de equipes, um processo de desenvolvimento de empresas, né? Então nós trabalhamos diretamente com empresas, nós trabalhamos diretamente com uma série de consultorias e muitos treinamentos. Desde 2018 que nós já estamos presentes no mercado. No entanto, de lá para cá, nosso trabalho ficou concentrado em alguns poucos grandes clientes, então nós tínhamos uma exclusividade com esses clientes, dos quais a gente não poderia estar linkado diretamente ao mercado, nem tampouco falar com relação aos projetos, nem nada do que a gente trabalhou com esses clientes. A gente tinha um contrato confidencial com eles para a gente trabalhar. E agora, findado esse contrato, nós estamos aqui no mercado e a gente vai começar a trazer para você, a gente vai começar a trazer para a sua empresa uma série de oportunidades. A gente vai trazer aqui possibilidades de consultoria, possibilidades de treinamento, de prestação de serviço diferenciado, do qual a gente já vem trazendo aqui com uma larga bagagem, né, de experiência no mercado. Então, o nosso foco dessas lives que teremos com vocês vai ser um foco direcionado para que a gente possa trabalhar aqui com relação a vendas. Então a gente vai explorar um pouco aí essa questão do universo, né, do vendedor. O que é esse universo do vendedor? Como é que esse universo se comporta? Né? Quais são os tópicos principais? Então, claro, como é uma live apenas de 1 hora, a gente vai falar sobre alguns pontos que são fundamentais, alguns pontos que são pontos-chave, que a gente pode dizer assim, olha, esses pontos aqui, eles são imprescindíveis para que a gente obtenha sucesso, para que a gente obtenha o resultado que a gente espera. Então, em todo esse processo aqui, a gente vai conversar um pouquinho, estamos aqui fazendo essas apresentações, essas lives, então fique à vontade para você interagir, manda um direct para a gente, entra em contato, né, pode tranquilamente se colocar aí à vontade para que a gente possa discutir, para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse universo de vendas. Então, como eu falei no início para vocês, esse grupo é formado de alguns gestores, de alguns profissionais que já vêm há algum tempo já trabalhando, já focando no mercado. Eu já venho de uma experiência de mais de 25 anos aí nessa área comercial, trabalhando também com a área de desenvolvimento humano, com a área de treinamento. Então, essas áreas são áreas fundamentais para a gente trazer resultado. E o que a gente vai trazer aqui para vocês são dicas das quais a gente pode trazer, que a gente pode trabalhar muito bem essa questão principal, que são os argumentos em vendas. Então, o primeiro tópico que a gente vai começar hoje, trabalhando aqui, puxando para vocês, vai ser com relação a argumentos em venda. Como é que o vendedor ele consegue ter resultados excepcionais, resultados melhores, focando na argumentação em venda? Então a argumentação em venda ela é fundamental para que você possa ter sucesso. Então o bom vendedor é aquele vendedor que ele consegue argumentar, né? Ele consegue argumentar, ele consegue trazer resultados
muito interessantes na questão da venda. Então esse aí é o ponto principal que a gente tem, né? Então o vendedor que sabe argumentar bem, ele sabe naquele momento conquistar o cliente, ele sabe persuadir o cliente, ele sabe trazer o cliente para o seu negócio. Então a gente vai procurar com a argumentação de vendas um processo básico que é o quê? Que é fazer com que o seu cliente naquele momento ele perceba quais são as propostas que você tem para ele naquele momento de benefício. Então uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre em qualquer processo de venda, antes de a gente fazer qualquer abordagem, é lembrar que essencialmente o que o nosso cliente compra conosco é benefício. Então o cliente vai estar o tempo inteiro buscando comprar benefícios. Então o cliente não está buscando produto, o cliente não busca serviço. No fundo, o que o cliente está buscando lá é um benefício. Então ele está atrás de quê? Ele está atrás de benefícios dos quais venham solucionar os problemas que o seu cliente tem naquele momento. E o nosso papel é justamente esse, é o papel de levar para o nosso cliente benefícios. Esse aí é o ponto principal que a gente vai ter. Tá? Então é nesse ponto principal aí a gente vai levar para os nossos clientes os benefícios. Esse é o ponto principal. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a gente usar argumentos de vendas. Então, o objetivo dessa live hoje vai ser mostrar para vocês algumas técnicas básicas, alguns argumentos básicos que a gente pode utilizar. Existem inúmeros, existem várias técnicas, existem vários processos de argumentação. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns argumentos que são argumentos assim, vamos dizer assim, básicos mesmo, são argumentos fundamentais que a gente pode estar trazendo aqui em venda e que a gente pode estar trazendo naquele momento ali uma vantagem, né, competitiva na hora das vendas. Então vamos lembrar que quando a gente está falando em argumentação em venda, quando a gente está falando em argumentos, tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, argumentar com o cliente não é querer naquele momento ludibriar o cliente, não é enrolar o cliente, né? Quando você faz um bom argumento, aquilo que a gente sempre fala, você não vai estar fazendo lá um processo de um somebody love com o cliente, né? Falando bobagens, falando coisas que não estejam conectadas, que não façam sentido. Não. Em um processo de argumentação em vendas, você vai ser cirúrgico, você vai ser essencial, você vai ser focado. Então, para que a gente possa argumentar bem, algo que é imprescindível é conhecimento. Então, estude antes. Estude antes do seu cliente, estude antes o seu produto, o seu serviço, estude os seus concorrentes, entenda como é que o mercado funciona, porque só dessa forma você vai conseguir, naquele momento ali, ter uma argumentação eficaz. Então, no processo da argumentação, vamos lembrar, não é um processo de enrolar o cliente. Você não vai lá para falar abobrinha, você não vai lá para ficar deixando o tempo passar, para o cliente ficar, se, tal, e gerar mais objeção ainda. Não, você tem que ser cirúrgico, você tem que ser eficaz. Esse aí é o ponto principal. Então, vamos lembrar, em um processo de argumentação de vendas, não enrole o seu cliente. Seja direto, seja incisivo com o teu cliente naquele momento ali, tá bom? Então fica sempre ligado com isso aí. Porque qual é o grande mote, qual é a grande sacada de uma argumentação? É você convencer o seu cliente de que o seu produto, de que seu serviço, ele sim é ideal para satisfazer as necessidades do seu cliente. Então, a argumentação de vendas é um processo de persuasão. É um momento no qual você vai persuadir o seu cliente para que ele possa comprar os seus produtos, para que ele possa optar por você, tá? Então, mas fica seguro aí, fica ouvindo aí, porque no final eu vou começar a dar as dicas para que você possa trabalhar uma argumentação melhor. E vou mostrar para você algumas técnicas aí, né? E como esse nosso vídeo vai baixar também lá no YouTube, vou deixar ele baixado lá, vai estar bacana. Aproveita, segue a gente no nosso canal lá, que vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube no canal do ADS Treinamentos. Tá? Então eu vou baixar ele lá no YouTube, no ADS Treinamentos. Você vai lá, você dá uma olhadinha, né? Deixa o seu like, né? E você vai lá e compartilha esse vídeo aí pra gente, que vai ajudar a gente a trabalhar essa questão da Powerful Minds, né? Então,
vamos voltar nessa questão. O grande propósito que a gente tem em uma boa argumentação é persuadir o nosso cliente. Né? Persuadir o cliente não é enganar o cliente, não é enrolar o cliente, é simplesmente você convencer o seu cliente. Aí é que entra a questão da argumentação, que a argumentação é quando você usa lá naquele momento questões técnicas, você utiliza ali argumentos que sejam verdadeiros, que sejam consistentes, para que você possa convencer o seu cliente, para que você possa persuadir o seu cliente. Então o foco principal de uma argumentação é quando você consegue naquele momento oferecer aquilo que efetivamente o seu cliente está buscando como benefício. Porque, vamos lembrar um processo de vendas bem básico que diz o seguinte: quando você está em um processo de vendas, você está ofertando para o seu cliente o seu produto, o seu serviço, ok? Mas nessa oferta, ele vem calcado, tem três elementos dele. Um elemento são as características, outro elemento são as vantagens e outro elemento são os benefícios. Então, a gente sempre está trabalhando com o cliente dentro disso. Então, entre característica, vantagem e benefício, o que efetivamente o seu cliente compra são benefícios. Características, elas são facilmente, naquele momento, são facilmente copiáveis. Né? Elas podem ser copiadas, as características. E característica por característica, então, por exemplo, você tem lá um celular. Então, quais são as características do celular? Você vai dizer, olha, a característica do celular, ele tem uma memória de tanto, ele grava em tantos pixels, ele tem a capacidade de armazenamento de tanto, ele tem uma tela de tal tamanho, ele é de tal cor. E, gente, isso aí são características. Então, características, né, são muito parecidas de um para o outro. Já as vantagens já são diferentes. Aí você já começa a negociar de uma forma melhor. Então, quando você só oferece característica, é complicado para você chegar naquele momento ali e você ter uma argumentação boa em cima só de característica. Mas quando você já vai para a vantagem, quais são as vantagens que esse celular me traz então? Essa vantagem aqui é o seguinte, você tem uma vantagem que esse celular aqui você comprando, nós garantimos uma recompra do seu celular, ou seja, quando você quiser trocar o seu celular, você vai trazer ele para nós aqui, a gente vai fazer uma avaliação e a gente vai pagar por esse seu celular. Bacana. Qual é a outra vantagem? Não, a vantagem que ele traz aqui frente aos outros é que a bateria dele, ele tem uma duração muito maior, ele dura muito mais a bateria, você pode você não precisa se preocupar muito com a questão da bateria, que ela dura. Legal, tal. Isso são vantagens, sacou? Então, a questão da vantagem, a vantagem ela traz um ponto muito bacana com relação às características. Então, ela já traz um plus para você poder argumentar melhor. E agora, e benefícios? Benefícios é aquilo que está intangível, que está lá, né? Dentro daquele produto, dentro daquele serviço. No caso do celular, eu posso dizer o seguinte, olha, você vai levar esse celular. Eu sei que ele custa mais caro, eu sei que ele tem uma diferenciação, mas qual é o benefício que ele te traz? Ele vai te trazer status. Então tem gente que muitas vezes a bateria pode passar até por batido lá naquele momento, a questão da duração da bateria ou da recompra, mas o benefício que ele está esperando naquele momento ali, por exemplo, pode ser o status. Então, se você focar em vender o status daquela marca, o status daquele produto, né? Então, por exemplo, você pode vender um benefício para o seu cliente de um serviço que você presta, que pode ser rentabilidade. Então, esse é um benefício. Né? Então, você vai estar levando para o seu cliente naquele momento ali um benefício. Então, argumente em cima desse benefício. Não queira ficar argumentando ali em cima de outras coisas que não sejam tão fáceis, inclusive na questão da negociação. Então, esse aí é que é o ponto fundamental que a gente vai ter. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com o uso dos argumentos em vendas. Como é que a gente vai usar esses argumentos? Como é que a gente vai trabalhar cada um deles? Então, vamos pegar algumas técnicas aqui, algumas orientações para a gente trabalhar. Então, são técnicas extremamente simples, né? São técnicas fáceis, mas que elas, quando bem utilizadas no processo de vendas, elas são técnicas que eu digo que são técnicas matadoras.
né? Então, são técnicas que você utiliza ela e que você consegue trazer um resultado muito, mas muito melhor em todo o processo que você vai estar trabalhando lá. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas técnicas onde a gente vai conversar sobre cada uma delas. Tá? A primeira que eu falo com vocês é o seguinte: dê ao seu cliente sempre a possibilidade de escolhas. Então, ofereça opções ao seu cliente. Então, quando você oferece mais opções ao seu cliente, você tem uma capacidade de argumentação muito melhor. Né? Você tem uma capacidade de você argumentar muito maior. Então, quando você estreita, quando você dá poucas possibilidades, a sua capacidade de argumentação ela cai proporcionalmente a essa mínima oferta que você tem de possibilidade para o seu cliente. Então esse aí é um ponto indispensável para a gente fazer. Agora, cuidado, para que quando você for trabalhar essa questão da possibilidade das escolhas, você lembre do gatilho, né, mental que você tem lá, que é o gatilho do paradoxo das escolhas. O que ele fala? Ele fala o seguinte, é uma coisa muito interessante. Quando você tem um leque muito grande de opções, muito grande de escolhas, você tende a confundir e a decisão tende a ser postergada, ou então tende a nem ser aquela decisão naquele momento. Então, dê escolhas, mas limite essas escolhas para o seu cliente. Agora, evite deixar ele em um beco sem saída. Quando você deixa o seu cliente em um beco sem saída, o que é que acontece? A possibilidade que você tem naquele momento ali de você argumentar, ela diminui. Então lembra-se disso, dê ao seu cliente uma possibilidade de escolha. Isso aí é fundamental para que a gente tenha sucesso na questão de vendas. Outra dica muito interessante para a gente trabalhar a argumentação é você gerar no seu cliente uma experiência positiva. O que é que a gente conta, né? O que é que a gente traz de positivo, inclusive na questão do marketing, a gente traz muito isso, né? A vivência do cliente. O que é que mais conta? É a vivência, é a experiência positiva que o teu cliente tem com a tua empresa, a vivência positiva que ele tem lá com o teu produto, com o teu serviço. É isso que faz a diferença na relação, na vivência com o cliente. Então, gerar no cliente uma experiência positiva é fundamental, isso aí é indispensável para a gente ter sucesso. E principalmente na questão da argumentação. Então, se você coloca o seu cliente naquele momento ali exposto a uma série de experiências positivas, a probabilidade de você ter uma argumentação mais eficaz com ele é muito maior. Né? Então você tem que fazer com que o seu cliente naquele momento ali, no momento em que ele está comprando o seu produto, está experimentando o seu produto, no momento em que ele está lidando com o seu serviço, que ele vivencie coisas positivas. Tá? Então essa vivência positiva ela tem uma vertente muito grande na questão do marketing e principalmente no marketing de indicação, ou seja, naquele marketing boca a boca. Isso aí é indispensável para a gente. Então fica aí essa segunda dica aí dessa técnica de argumentação. A terceira dica de técnica de argumentação que a gente vai utilizar é você optar por perguntas abertas. Né? Fuja das perguntas fechadas, ou seja, aquelas perguntas que efetivamente só vão te dar a possibilidade de sim ou não. Então você chegar para o cliente e dizer assim, você gostou do produto? Sim, não. Você gostou desse serviço? Sim, não. Então opte por perguntas abertas. Pergunta para ele como é que esse produto, como é que o senhor acha que esse produto, esse serviço pode lhe trazer melhores resultados? Em que esse produto pode facilitar a tua vida? Em que a gente, com a compra desse serviço, ao você adquirir esse serviço, como é que ele pode trazer para o seu cliente melhores resultados? Então, essa daí é a jogada que a gente tem que pensar. Então, pense sempre em perguntas abertas. As perguntas abertas, elas abrem o leque, né? E na questão da argumentação, ela é muito melhor. Por quê? Porque você pode utilizar, inclusive, a resposta do teu cliente para que você possa contra-argumentar qualquer tipo de objeção que ele faz. Então, lembra disso, você tem que usar argumentos de vendas. Então, quando você, enquanto profissional da área comercial, enquanto vendedor, você está utilizando naquele momento argumentos, e argumentos fera,
né, argumentos eficazes, você tem um resultado muito melhor. Segura aí que eu ainda tem algumas dicas aí muito bacanas para a gente poder trabalhar a nossa argumentação. E lembra, esse vídeo aqui, essa live aqui, a gente vai estar baixando também lá no YouTube, vai estar no canal ADS Treinamentos. Você pode entrar lá, pode estar procurando, você olha lá, se inscreve no nosso canal, né, pega lá e compartilha, deixa o seu like lá, né, faz os seus comentários, isso é muito importante para que a gente possa, nesse momento da Powerful Minds, a gente começar a também expandir, a gente mostrar as caras lá. Então, conto com você dentro disso aí. Mas vamos lá, continuando ainda em algumas técnicas. Use argumentos que rimem. Pô, cara, isso aí, gente, é fantástico. É uma coisa muito interessante. Então, você utilizar argumentos que eles tragam rima. Por quê? Porque a rima em si, ela tende a fixar mais a gente ter a memorização. Né? Quem aqui na época dos cursinhos que tinham lá, que os professores ensinavam, né, fórmulas de química, fórmulas de matemática, fazendo uma musiquinha. Então naquela música você vai gravando ali. Então por quê? Porque a rima, ela é forte. A gente consegue, o nosso cérebro ele consegue captar naquele momento aquela rima, ele consegue fazer uma conexão e isso é extremamente positivo. Então use argumentos que rimem. Né? Então você vai trabalhar ele dentro dele. Eu tenho umas perguntas aqui, né? Como é que eu posso utilizar essa rima no meu argumento? Então, por exemplo, improvisação, tá? Vamos improvisar aqui. Como é que ele mandou aqui o nome do produto, mandou aqui a empresa, vamos tentar. Este produto para você é o ideal, porque a solução dele é uma solução real para a sua necessidade. Então, não ficou muito bacana a rima não, mas vamos lá. Então, esse produto é o produto ideal, pois ele atende a uma necessidade real. Né? Então, o que foi que eu fiz? Eu rimei real com ideal. Né? Não foi muito bom de rima não, mas é isso aí. Então, é para a gente pegar essa essência. Então, procure fazer rimas, procure fazer com que as palavras que você coloca, né, botou mais uma outra pergunta aqui. Vamos lá, vamos tentar fazer. Eu sei que não ficou muito boa a rima não, mas vamos lá. Para o serviço, né, que ele coloca aqui. Né, esse serviço é espetacular. Ele pode e vai ajudar você a alavancar. Então o que eu estou fazendo? Espetacular com alavancar. Então você vai tentando fazer isso, né? Agora, claro, aquilo que eu falei para vocês no início, você tem que estudar o teu cliente, você tem que saber quem é o seu cliente, qual é o seu produto. Então você vai tentar fazer essa adequação no mercado. Então, mas usa essa técnica é muito bacana. Por quê? Porque ela fixa a questão na nossa mente. Então, a repetição, e principalmente a repetição quando você vai juntando, né, palavras que elas têm uma conexão, então isso aí consegue fazer de uma maneira muito forte, né, essa questão da lembrança. Por exemplo, isso aí me lembrou a questão de uma técnica que é a mnemotécnica, né, que é uma técnica de memorização que você utiliza. Então vamos supor lá que você quer memorizar algo. Vamos supor que você quer memorizar o nome do teu cliente. Outra coisa fundamental que em outros lives a gente vai comentar um pouco disso. Né? Você quer memorizar o nome do teu cliente. Vamos supor que o teu cliente se chama Márcio. Faz uma conexão, né, do Márcio com o marciano. Então você já vai criando mentalmente aquela visão. Márcio, marciano. Márcio, Marciano. Então, quando você encontrar com o Márcio, que você talvez nem lembre que o nome dele seja Márcio, mas quando você encontrar, você vai fazer uma conexão direta, você vai olhar para ele e você vai imaginar o Marciano. Você, pô, Marciano, então o nome dele é Márcio. Né? Então, são técnicas que você utiliza para você ir trabalhando a memória, para você fazendo esse processo. Mas aí é outra história e outro assunto que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente.
tá? Mas isso é fundamental, gente. Então, por quê? Eu dei esse exemplo da memorização, porque a memorização ela junta elementos da mesma questão que a argumentação, quando você junta elementos, né, e esses elementos ele consegue fazer um processamento de fluência, ele pega muito mais, né, ele fica muito mais evidente para a gente ver. Outra técnica muito interessante é você argumentar fazendo perguntas. Então, ao invés de simplesmente estar rebatendo resposta ao seu cliente, né, no processo da argumentação, falando do seu produto, falando do seu serviço, das suas vantagens, tal, faz o seguinte, utilize uma argumentação formulando algumas perguntas. Exemplo, como é que o senhor acha que este produto pode realmente trazer um diferencial para a sua empresa? Como é que esse serviço ele pode alavancar os seus resultados na sua gestão? Então faça perguntas ao seu cliente. Lembra que a gente falou da pergunta aberta, da pergunta fechada, mas argumente sempre fazendo uma pergunta. Então seja hábil na questão do perguntar, né? Então a gente precisa quebrar um pouco aquela visão também das vendas, onde você simplesmente chega lá e passa o tempo inteiro só falando. Então esse processo para a argumentação é um processo muito bacana, porque o que é que você vai fazer? Você vai perguntar e vai calar-se e vai procurar ouvir. Então pratique a escuta. Que tipo de escuta? A escuta ativa. Então isso aí é indispensável também para a gente poder trazer resultados. Vamos a mais uma técnica, né? Use uma única palavra para argumentar. Uau, Alexandre, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai utilizar uma única palavra para argumentar? Simples, quando você estiver falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, use uma palavra que referencie ele, que fique gravado na mente do cliente. Exemplo, fantástico, surpreendente, excepcional, bom, qualidade, segurança, retorno. Então essas palavras são palavras-chave que você pode estar utilizando ali para fazer a argumentação. Então você argumenta, você coloca essas palavras e dá um tempo para que o seu cliente processe e que ele faça a conexão do teu produto, do teu serviço com o argumento que você está colocando ali para persuadir ele naquele momento. Mais uma vez, lembre-se, você precisa conhecer o seu cliente, precisa conhecer o negócio dele, precisa entender como é que ele funciona. Vamos lá, mais uma técnica. Fazer com que os sonhos do seu cliente se realizem. Isso mesmo, né? Você fazer naquele momento com que aquilo que o seu cliente sonha, aquilo que o seu cliente deseja, se torne uma realidade. Gente, falamos aqui desde o início que a gente vende benefício para o cliente. Se o cliente nos procura, é porque ele tem uma necessidade. A necessidade é para resolver um problema dele. E na solução desse problema dele, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai procurar solucionar o sonho dele. Então existem N métodos de venda que a gente pode estar utilizando. Depois também a gente vai falar sobre alguns métodos de venda, né? Você pode estar o Sandler Selling, né? É um método de venda também muito interessante, depois a gente aprofunda nele, a gente fala um pouquinho dele, mas aí a gente tem que, por exemplo, a gente fazer uma argumentação baseada, sempre falando para 3 pessoas. Então, por quê? Porque dentro de nós existem praticamente 3 pessoas. Então, quem são essas 3 pessoas que tem dentro de cada um de nós? A criança, o pai e o adulto. Então, por exemplo, a criança ela pode estar, que tem dentro de nós, ela pode estar brigando lá, eu quero esse celular é muito bom, esse celular é lindo, eu preciso de um celular desse, eu quero um celular desse. Então a criança ela vai gritar. Então a gente começa a nossa abordagem de vendas falando com quem? Com a criança. Né, estimulando a criança que tem dentro de cada um. Então fala disso. A pessoa, não, mas eu quero muito isso, eu preciso dessa roupa, eu preciso desse carro, não, mas eu preciso desse corte de cabelo, eu estou precisando, tá? Eu preciso desse corte de cabelo, né? Eu preciso desse tratamento dentário. Isso aí é criança. Então você começa a estimular, né, essa visão. A visão de quem? Da criança. Você começou a estimular, a trabalhar a visão da criança e automaticamente, quando a criança já estiver satisfeita, você vai para
a segunda pessoa da relação, que é quem? O pai. Isso que é o pai. Então, o que o pai faz naquele momento? Calma, vamos ver se realmente esse celular atende. Deixa-me ver. Ele é seguro, ele é um celular bom. Não é um celular que a gente pode fazer. Deixa-me ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho condições de pagar. Então, é a visão do pai. E aí você já muda o seu discurso para quê? Para adequar o seu discurso com o pai. Isso aí, estão fazendo uma pergunta. Isso, já funciona desse jeito mesmo. Então, que trabalha com relação ao pai. Ok, trabalhou com relação ao pai, focou tudo isso, agora é a hora da gente conversar com quem? Com o adulto, a terceira pessoa dentro do processo de vendas. O que é que o adulto fala? O adulto chega naquele momento e diz assim, opa, calma, ok, você gostou, você achou bonito, você achou ele seguro, achou ele funcional, agora vamos ver o seguinte, como é que eu farei este pagamento? Então é aí já a visão do adulto. Quais os benefícios realmente que esse produto vai me trazer? Como é que eu vou lidar com esse produto? Então o adulto, ele trabalha justamente nesse foco. Então o adulto, ele trabalha com esse foco de quê? De chegar em um determinado momento e ele começar a trabalhar essa visão que a criança não teve, trabalhar a visão que o pai não teve. Mas aí são técnicas que a gente vai aprofundar na questão das vendas. Então, gente, esses aí são pontos fundamentais, são argumentos de venda que a gente tem que utilizar sempre quando a gente for trabalhar com o nosso cliente. Tá? Então fiquem ligados, fiquem focados justamente nisso. Venda, ela se dá quando você consegue ter uma capacidade muito, mas muito grande de argumentar. E a nossa proposta é justamente essa, que a gente esteja preparado para que a gente possa argumentar de uma maneira eficaz com o nosso cliente. E quando a gente argumenta de uma maneira eficaz com o nosso cliente, a gente consegue trazer muito mais resultados. As nossas vendas, elas tendem a ser vendas realmente profissionais, elas tendem a ser vendas realmente amarradas, vendas realmente fechadas. Bem, chegamos aqui, ao final desse nosso processo, da nossa live de hoje aqui. Algumas perguntinhas já me colocaram, manda lá no direct, qualquer dúvida extra que você tenha, mas vai lá, esse vídeo vai estar baixado no nosso canal, no ADS Treinamentos. Vai lá, dá o like, compartilha, comenta ele lá, se você quiser ver depois aí o vídeo de fazer esse processo, do qual a gente está. Então, agradeço muito a atenção de vocês, mais uma vez reforçando, eu faço parte da Powerful Minds, que é essa empresa de treinamento, essa empresa de consultoria, que a gente traz aí para vocês, Também a gente trabalha com coach, esse aí é o ponto essencial que a gente tem cá. E lembra, além desse aí, tem outros temas que nós vamos trabalhar, tem outros temas que são fundamentais para a gente puxar, tá bom? Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.